Glória a Deus! Saudação de paz a todos, que Deus em Cristo continue abençoando essa obra, né? Este grupo aqui de oração, de intercessão, de busca pela presença do Senhor. Eu sei que a entrega de vocês não é em vão. Deus, ele tem resposta para a nossa vida. Nada é em vão, irmãos. Nada do que fazemos para o reino de Deus é em vão. Em Hebreus, capítulo de número 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer da obra de amor. Em outras traduções tem de caridade, mas é a mesma coisa. Deus não se esqueceu para a obra do vosso trabalho que faz. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho de caridade que vocês fazem. Então, o que vocês estão fazendo é justo, é aceitável diante de Deus. Eu lembro de Cornélio. A Bíblia nos diz, né, que Cornélio, ele era um homem justo, né? Em Atos capítulo de número 10, um homem justo em toda a sua casa, temente a Deus, orava e dava esmola. Ou seja, Cornélio era praticante não só nas palavras, mas em atos também. Então, o anjo apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações, tem chegado diante do Senhor como um memorial as tuas orações e as tuas esmolas, ou seja, os dois andam interligados. Então, a nossa prática na obra do Senhor não tem que ser só em palavras. As nossas atitudes diante de Deus não tem que estar baseadas somente em palavras, mas na ação, né? Mas o que Deus ele me deu nessa manhã, né? Foi nessa madrugada, foi em Lucas, capítulo de número 18. A igreja pode abrir. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1 em diante. Lucas 18, versículo de número 1. Vou ler para ganharmos tempo. Amém? E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: julga, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito a homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Essa é uma parábola de Jesus, dentre muitas parábolas. Em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 33 e 34, diz que por muitas parábolas lhe dirigia a palavra segundo o que podia compreender, e de modo nenhum lhe falava sem parábolas, mas revelava em particular aos seus discípulos. Ou seja, Jesus ele pregava por parábolas, não era para complicar o entendimento daqueles que o ouviam, mas na verdade para revelar aqueles que tinham interesse naquilo que estavam ouvindo, porque nem todos ia até Jesus pelo fato, né, da busca do entendimento a respeito do reino do céu, mas muito, como Jesus disse, vocês estão aqui não pelo pão que permanece, mas pelo pão que perece. Alguns que estavam ali estavam preocupando com o seu problema, com o próprio problema, não de se achegar, né, adiante de Deus
para entender os mistérios do reino de Deus. A Bíblia nos diz em Daniel, capítulo de número 10, que o anjo, quando se manifestou a Daniel, ele disse uma coisa muito interessante: homem muito amado. E ele disse, desde o primeiro dia em que aplicaste seu coração em compreender, né? Observe que aqui o anjo revela uma coisa muito importante, que o interesse de Daniel não era tão somente, né, a respeito do livramento do povo, mas entender de tudo aquilo que ele estava vendo, de tudo aquilo que ele estava ouvindo, pelas visões, pelas revelações que Deus ele derramava sobre a vida de Daniel. Então, o evangelho, ele tem os seus segredos particulares, ao qual Deus ele só revela de fato que tem interesse. Quem tem interesse em querer saber, querer entender, mergulhar de fato no entendimento da sua palavra. Então Jesus ele falava por muitas parábolas não para complicar, mas para, né, atrair aqueles que de fato tinham interesse em saber, para revelar aqueles que tinham de fato o interesse em compreender os segredos. A esse Deus, né? A esse Deus ele se direciona, né? Com toda a atenção, e observe que quando Jesus ele fala essa parábola, Jesus ele fala a respeito do dever de orar. E o que é a parábola? A parábola nada mais é do que mensagens alegóricas para trazer ensinamento, né, na vida moral e vida espiritual. Jesus falava por parábolas para nos trazer algumas revelações, né, a respeito do reino, a respeito, né, de coisas espirituais. Então, por muitas parábolas, Jesus falava também para simplificar aquilo que muitos não entenderiam de fato, né, que se falasse de forma óbvia do reino de Deus. Então, a Bíblia nos diz que Jesus aqui conta essa parábola, né, nos ensinando o dever da oração. Mas nós precisamos entender uma coisa, né, que o que Jesus revela aqui talvez venha nos confrontar, talvez venha nos trazer conhecimento, mas de uma forma totalmente contrária daquilo que nós entendemos a respeito da oração. Observe que nessa parábola você vai ver três personagens. Primeiro, o juiz injusto, né? Em outras traduções diz o juiz iníquo ou o juiz mau. O segundo é uma viúva, que também era da mesma cidade, e o outro era o adversário. Mas observe que Jesus ele não traz não dá uma atenção total à mulher, à viúva que ali estava clamando de dia e noite, muito menos ao adversário. Mas Jesus chama a atenção para observarmos a respeito do juiz iníquo. Observe que quando aquela mulher se achega a esse juiz iníquo que não temia a Deus nem respeitava os homens, ela, de forma incessante, clamava pedindo para que ele julgasse a causa dela contra o adversário. E ela assim persistiu. A persistência leva, né, uma resposta. Temos que, de fato, ser persistente na oração, ainda que a situação seja contrária, ainda que as coisas não venham a acontecer da maneira que nós queremos, da maneira que nós, né, lançamos diante de Deus. Observe que quando aquele homem ele ouve, até um certo tempo ele não dá a mínima atenção a essa viúva, como se a oração dela, como se o clamor dela de ajuda contra o adversário não fosse relevante para ele. Mas só que talvez isso viesse ao entendimento dela, né, em certo momento, dizendo: eu estou insistindo tanto, claro que eu estou conjecturando, né, irmão? Eu estou insistindo, não sei, que a Bíblia não declara, mas eu, na minha fragilidade, iria pensar: rapaz, estou insistindo tanto isso, será? Será que é para eu continuar perseverante nessa situação? Porque eu não estou vendo resposta nenhuma.
Mas interessante é que quando Jesus ele fala a essa parábola, ele nos mostra uma coisa muito importante, que aquele juiz iníquo, ele estava falando em si. Depois de tanta persistência daquela mulher, talvez ela estava assim, né? Talvez como você, que está orando tanto tempo por uma causa, por uma situação, acha que está tudo parado, mas isso não é verdade. A Bíblia nos diz que aquele juiz iníquo pensou em si, ele falou consigo mesmo, ou seja, um diálogo intrapessoal, ele falou consigo mesmo. Olha, ainda que eu não tema a Deus nem respeite os homens, para que essa mulher não venha me molestar mais, eu vou julgar a causa dela. Ou seja, aquele homem já estava decidido a resolver o problema daquela mulher. Mas só que aquela mulher não sabia do que aquele homem tinha no coração, ainda que ele fosse desrespeitoso perante os homens, não temia a Deus. Ele já estava julgando a causa daquela mulher fora do alcance dela. Ele não revelou a ela, mas ele estava pronto a resolver a causa. Mas talvez aquela mulher ainda estava triste, estava angustiada, porque de vez a situação está indo a favor dela, estava tudo parado. E tem hora que nós estamos em certa situação que não vemos nada, não vemos resposta nenhuma, está tudo parado, as coisas não vão para frente, não vem resposta, parece que nada está acontecendo e isso é um engano nosso. Porque mesmo as coisas estar parado diante dos nossos olhos não significa que o mundo espiritual não está se movendo. Deus está se movendo, sim, longe do meu e do seu alcance. Talvez a resposta e a palavra que você quer, talvez aquela situação, ou talvez a cura de um ente querido, ou até a sua própria cura, talvez você disse, a dor está aumentando, a situação está se agravando, a dívida está aumentando, a confusão dentro de minha casa está cada vez crescente e eu não vejo outra alternativa senão a morte, senão a falência, senão a separação, senão a entrega daquele imóvel que você talvez está pagando e de algum momento as coisas desandou e a gente pensa agora não tem jeito, agora as coisas estão indo de mal a pior e eu não estou vendo resposta. Ei, tenha calma. A resposta de Deus para você hoje é: tenha calma. Não desista. Não pare. Não é em vão. O fato de não ter respostas visíveis ou auditíveis não significa que o céu não está se movimentando. Aleluia. Glória a Deus. Mas o problema aqui é que há duas situações. Primeiro, o juiz, ele tinha o poder de julgar a causa e a mulher nada tinha. Ela só tinha o clamor, ela só tinha a palavra, ela só tinha um coração humilde para clamar, para se humilhar. E aqui é que está a importância, irmãos. O poder não está naquele que fala, naquele que ora, não, mas sim naquele que ouve. Nós temos que entender o nosso lugar. Porque tem muita gente que acha que Deus tem obrigação de fazer como a gente quer, e isso que é o engano de muitos. Porque Deus ele não tem a obrigação, o dever de fazer como a gente quer, mas ele sabe muito bem como se deve fazer. Talvez você esteja pedindo algo diante de Deus e dizendo: Senhor, que é isso? Que confusão! Nada está acontecendo ao meu favor, as coisas estão indo de mal a pior. O Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo essa calúnia, o que levantaram contra mim. A palavra, Senhor, vinga. Faz justiça, Jesus. Faz justiça, Jesus. E a resposta de Deus muitas vezes é o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que dói na alma.
e a gente pensa, pronto, o que é que eu fiz de errado? E muitas vezes a gente pergunta, para que, Senhor, isso? Por que, Senhor? Eu não entendo por que está acontecendo dessa forma. Para quê? Por quê? É tudo pergunta, irmão. Eu não entendo porque essa situação, eu oro tanto e parece que as coisas andam de mal a pior. Eu me lembrei lá em Mateus capítulo de número 15, né, a partir do versículo 22, que havia uma mulher cananeia. A Bíblia nos diz que ela, quando avistou Jesus, ela ia clamando lá em Tiro e Sidom, ela ia clamando atrás de Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. A Bíblia nos diz que os discípulos se lançou aos pés e rogou pelaquela mulher e disse: despede-a, despede, Senhor, porque essa mulher já tá demais. Essa mulher está insistindo. E muitas vezes, irmãos, temos até intercessores pela nossa vida, mas só que Deus ele não está nem aí para a preocupação da situação difícil, não. Por quê? Porque a propósito na situação difícil, Deus não está aí com melancolia, não, irmão. Nós temos que aprender a respeitar muitas vezes a decisão do alto, a decisão de Deus. Torna a dizer, o poder não está naquele que fala, naquele que ora, mas sim naquele que ouve. Então nós temos que entender que a resposta muitas vezes de Deus não irá nos agradar. E temos que respeitar. Mas eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes o não de Deus, a falta de resposta de Deus não significa o fim, não significa que Deus não vai fazer nada, significa que Deus está no controle e ele vai dar a devida resposta, que não causará prejuízo. Então, irmãos, temos que ter calma, temos que respeitar. Interessante é que em Eclesiastes capítulo 11, né, versículo de número 5, se eu não me engano, diz que assim como não sabe, né, da onde vem o vento, nem como se formam os ossos, né, no ventre daqui está grávida, assim não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Talvez você esteja, Senhor, faz dessa forma, Jesus, eu não aguento ver fulana desse jeito, ciclana desse jeito, mas você não sabe se é o tratar de Deus, se é a maneira de Deus trabalhar na vida dela. Talvez você esteja se doendo por causa de fulana, ou por causa de ciclano, ou por causa de ciclano, ou por causa de um filho, de um parente, mas Deus está tratando. Irmãos, eu lá para 2000, acho que foi 2004, né? Meu irmão, ele era evangelista da igreja, não sei se era a igreja batista, que ele não morava, né, comigo, mas ele era evangelista, ele, né, a esposa, as filhas estavam ali com ele na igreja, e de repente ele teve um derrame. E ele ficou para ali, ele ficou totalmente paralisado, né, com o lado direito todo paralisado, a mão ficou encolhida, e eu fui lá na casa dele, eu orei por ele, né, ali houve a quebrantamento, houve o choro, e eu acreditava literalmente na cura do meu irmão. Eu acreditava, porque ali Deus falou, né, Deus ali, né, me usou pela misericórdia, mas só que muitas vezes a gente cria, né, situações, cria uma forma otimista na nossa mente que a gente pensa, pronto, agora Deus vai responder, Deus vai tirar da situação e vai fazer. E passou o tempo, irmãos, e nada aconteceu. Quando eu fiquei sabendo, ele estava no hospital, estava em coma, né, com infecção generalizada. E ali ficou por muito tempo em coma. Até que foi comigo uma missionária, né, amiga minha, missionária Melim, e ela chegou, foi lá e orou, e era muito usada, irmão, muito usada por Deus. Era uma mulher de Deus. Era não, né? É uma mulher de Deus, que ainda é viva. De vez em quando ela participa da nossa live. E ali ela foi com a gente e
entrou, né? Só podia entrar de dois em dois. Aí a gente foi lá e foi eu, ela e minha esposa. E quando chegou lá, ela só fez uma pergunta a ele mesmo em coma. Dal, né? Que a gente chama ele de Dal. Dal, é, Deus está mandando te dizer, libere o perdão. Ele estava tendo, né, depois que minha sobrinha, né, falou a respeito que ele não estava falando com ninguém, e eu fiquei sabendo da traição, e foi um negócio, irmão, foi uma perturbação. Mas que não vem ao caso. Mas aí ela fez essa pergunta, Dal, se mova, se você liberou perdão. Ali ele ficou assim, tentando se mexer, sabe, irmãos? Você via, ele estava tentando, no subconsciente dele, ele estava ouvindo. Ele ficou por muito tempo em coma. E a gente acreditava que ele iria ser curado mesmo em coma, que ali iria acontecer. Mas Deus já tinha revelado para a missionária que ele só precisava liberar perdão e Deus iria recolher. E ali naquela mesma hora, ela falou e Deus confirmou no coração dela, ele se mexeu ali, liberou perdão. Quando passou, eu acho que foi uma questão de semana, veio a notícia que ele tinha falecido, que ele morreu. Mas a gente não entende que a alma foi salva. A alma foi salva. Então, talvez a gente, né, crie expectativa, não, Deus ele vai fazer, e Deus faz, irmãos. Deus ele faz. Ele ouve oração, mas nós temos que entender e respeitar muitas vezes a resposta de Deus. A resposta de Deus para a nossa vida. Deixa eu contar outro testemunho que foi verídico. Eu, minha filha, minha esposa, estávamos, né, durante 4 anos, não, 4 anos não, vamos dizer, 3 anos e meio, orando, pedindo a ele a resposta para resolver o documento, porque aqui, irmãos, é uma situação que só o pai, viu, para resolver documento. Como ela não tinha como entrar pelo meu permesso, porque era por conjuntimento familiar, porque eu vinha eu consegui através da minha irmã, elas ficaram sem documento durante todo esse tempo. E a gente ficou e dava dinheiro a um, e pedia a um, e dava dinheiro, não vai fazer dessa forma, e tome-lhe dinheiro, parecendo até que a gente era rico, mas a gente lutava para conseguir o dinheiro, porque até então minha esposa está trabalhando, né? Eu faço de vez em quando um bico aqui, um outro ali, que é complicado para o homem aqui, né? Mas essa mulher, a gente pediu a uma mulher, né? Uma amiga de minha irmã, ela indicou um advogado e a gente colocou na mão dessa advogada e a gente, devido a passar tanta frustração, a gente entrou em oração. E a gente agora não é nem advogado, agora é Deus. Deixa Deus. Vamos colocar, a gente já fez o que a gente podia fazer, agora é Deus. Irmãos, esse negócio ficou durante 2 anos. 2 anos esse processo. Passado-se esse tempo, veio a resposta. Né? Minha esposa recebeu a revelação da parte de Deus em sonho, porque Deus ele usa ela muito em sonho. E ela recebeu, ela viu durante o período que era de outubro até dezembro, né? Chegou, acho que era um anjo, chegou para ela e disse: são 3 meses. Desses 3 meses, aí falou a respeito, né, do decreto. E ela recebeu assim no detalhe, e foi assim no detalhe certo. Eu digo, rapaz, tu é José mesmo. Quando recebe o sonho, é na chapa. E aí ela teve esse sonho quando chegou em dezembro, irmão, exatamente no dia, a advogada mandou mensagem dizendo o decreto foi liberado. E daí tá bom, pronto. Agora parece que agora vai. Quem disse, irmão? Foi uma perturbação. A gente foi na aposta porque, como era um documento pelo artículo, se chama aqui artículo 31, pelo artigo 31, tinha que ir fazer um kit, né? Esse kit é uma seleção de documentos aonde a gente levava na posta, que aí no Brasil é o correio, levava no correio e chegava lá, era de 1 mês a 4 meses para receber resposta. Mas quando a gente chegou
na posta para fazer todo esse trâmite, né? Toda essa questão aí, essa burocracia. Quando a gente chegou, ela olhou o passaporte de Tamires de Maria Eduarda, o carimbo não era de Roma, era de Portugal. Mas eu falei com ela, mas como, qual é o problema se a Portugal faz parte da União Europeia, ela faz parte do conjunto europeu? Ele disse, tem que ser de Roma. Mas não é possível, não tem como. Não tem, irmãos, porque todos que vêm, obviamente, alguns passam por Portugal e quando chega em Portugal já recebe o carimbo no passaporte. Não um transporte direto para Roma, né? Uma rota direto para Roma. Mas passa em Portugal, porque foi assim que a gente veio e na primeira vez em 2018 foi assim que eu vim também. Passa Portugal, de Portugal Roma, de Roma, né, aqui para o sul, que é Caserta. E sim, aí tá, não deu certo, vamos para casa. Chegou lá, meu cunhado disse: olha, vamos em outra aposta, outro correio, né? E a gente vê lá se às vezes é questão de funcionário que faz de mau gosto. Mas quando chegou no meio do caminho, indo para outra aposta, ele olhou: rapaz, no decreto aqui, o nome de Tamires está errado. O nome de Tamires, o sobrenome dela está errado. E isso vai dar problema. Irmãos, a gente tinha olhado o decreto, mas na emoção do momento, nem eu, nem Tamires, nem ninguém viu, mas meu cunhado, que não tinha nada a ver, viu uma única letra, uma única letrinha, que de vez estar Barbosa, estava Barobosa, né? Colocaram um O. E aí eu fiquei, Jesus. Aí ele disse, vai ter que voltar e aí para responder é daqui a um ano, talvez. Eu, não, Jesus. A rapaz, deu um gelo na hora no coração. Eu disse, não, Jesus, não, Senhor. Eu intercedi na hora e repreendi a boca do meu cunhado. Tá ali em espírito. Eu, não, Jesus, não vai ser isso, não. Não, a gente já esperou tempo demais, Senhor. Esperamos tempo demais. E ali meu coração ficou em paz e eu nada falei a Tamires. Eu não falei isso, que é ansiosa, ia ficar logo abatida, esperar mais um ano. Eu não, vou ficar só na oração. E mandou, falei com a advogada, ela é um problema, vai ter que corrigir, vai ter que voltar. Mas, irmãos, foi um mês exato. Ela veio a resposta, já foi corrigido, tudo certo, pronto. Glória a Deus. Então deu tudo errado por causa disso. Agora vamos dar outra aposta que vai dar certo. Chegou lá, né? E nesse tempo a gente teve que voltar aí no consulado, fazer o passaporte da minha filha, porque precisava renovar, e já estava perto de vencer. E aí tá, depois de ter resolvido, pronto, agora vai dar tudo certo. E era isso, eu não entendia, né, Jesus? Eu não entendia, agora vai dar certo. Pronto, vamos para outra aposta. Chegou lá, irmão, já vi que era algo espiritual. E eu falei antes com minha esposa: bota a barba de molho, porque o reino espiritual está se movendo de todas as maneiras para que nada dê certo. Quando a gente chegou lá, o pau comeu lá dentro. Não da gente, né? Dos funcionários, irmão, foi uma confusão, uma briga lá dentro, que eu fiquei, misericórdia, Jesus, um bate-boca e um xinga, aí meu Deus, eu já vi que é espiritual, fica ligada. Aí tá, quando chega no caixa, a mulher faz todo o trâmite lá, aquela situação, e ela diz: tá errado uma coisa aqui. O passaporte, o carimbo do passaporte, o infeliz do carimbo. O carimbo não vai, não pode passar porque o carimbo falou fez aquela mesma situação. Jesus, não entendi nada. Mas aí eu falei uma coisa e a minha esposa, e isso incomodou o inferno. Quem nos levou lá, porque tudo distante, quem nos levou lá foi minha irmã, né? De carro, ela tem carro e ela não é cristã. Aí veio aquela situação, ela falou que não ia dar certo, tal. E aí eu falei com o Tamires, fique em paz, Jesus está no controle. Minha irmã voltou com indignação, assim, olhou para mim, Jesus não, ele lá que está no controle, dizendo que o agente de lá do correio estava no controle. Não, Jesus está no controle. Eu olhei para Tamires e disse, Jesus está no controle, Deus está no controle. Aí a gente foi para casa. Quando chegou dentro do carro, eu disse: Deus está no controle. De novo, irmãos, quando fala assim, me sobe uma indignação, para não dizer uma raiva, me sobe uma indignação, porque quando fala a respeito da minha fé, e eu digo uma coisa, irmão: defenda a sua fé
até o fim, mesmo sem resposta. Porque tem muita gente que só defende a fé para jogar na cara dos outros. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Eu disse, não, irmão, defenda a sua fé. Defenda a sua fé, ainda que a resposta não esteja sendo favorável. Aí interessante que quando chega, né? No dia seguinte, falei com a advogada: olha, teve isso e isso, e disse que não pode fazer, e eu sem entender nada, mas eu disse: Jesus está no controle. Eu fui lá, ela disse: traga aqui que a gente vai tentar fazer pelo computador. Tá, foi lá, fez, tentou, o marido dela tentou, mas só que o passaporte de Tamires, oh, meu Deus, ô multa, viu? Aí chegou lá e nada. Ele disse: rapaz, está constando aqui que o passaporte dela já foi cadastrado no site oficial lá da Questura e já estava cadastrado, não podia fazer a questão do cadastro, né, para fazer a prenotação. Mas ele disse: você vai lá amanhã e pergunta a ele o que é que está acontecendo, mostra a ele que printou lá a questão do problema que estava tendo. Chegou lá e ele disse: você vai lá na questura e vê o que é que está acontecendo. Aí eu disse: amanhã não, veio no meu coração, eu vou é hoje, que era numa tarde, hoje eu vou é agora, já estava perto de fechar a questura. Cheguei lá, irmãos, encontrei exatamente o rapaz que resolveu o meu documento da outra vez. Eu parei com toda a simplicidade, porque era eu que precisava, né? A gente tem que chegar humilde. Por isso que eu falo, aquela mulher, a viúva, ela sabia exatamente o lugar dela, né? Então, e ela chegou e ele chegou na hora que eu estava chegando, ele saindo. Eu falei: ou me dá uma ajuda, né? Aqui, eu falei italiano, meu italiano meio que analfabeto, falei com ele e disse que estava acontecendo um problema da situação do passaporte, mostrei ele a foto, ele: não, vem aqui amanhã que a gente vai fazer um controle para ver o que é que está acontecendo. Oxe, de manhã cedo eu estava lá com o Tamires e Maria Eduarda. Eu já estava na fé, irmão, já levei, né? Como se já fosse para resolver. Eu disse: a gente vai todo mundo. E a gente foi. Porque a Bíblia nos diz que se a gente faz aquilo somente o que é mandado, nós somos uns servos inúteis. Nós temos que exceder a nossa fé, irmãos. A gente não tem que fazer. Tem gente que quer uma porta de emprego, mas não faz nada. Está esperando o fulano, ciclano. Não, irmão, vai à luta, vai buscar, vai lá, se esforça. A gente muitas vezes quer uma vaga, está pedindo uma vaga no hospital, mas não faz nada. Está querendo que a vaga venha a galope? Não, irmãos. Muitas vezes não. Tem gente que está esperando na fila há tanto tempo, mas não faz nada. Está esperando a resposta, mas não faz nada. A causa na justiça e muitas vezes está esperando alguém ligar, o advogado ligar. Não, vai lá no protocolo, vai lá e vai buscar, vai olhar. E eu fui com todo mundo. Chegou lá, eu pedi a ele, né? E aí chegou na mesma hora o esposo da advogada, né? Que tentou fazer o cadastro delas lá. E aí ele chegou, fez: não, fica aqui. E chegou também a amiga dela, né? Que é uma pessoa super gentil, né? O nome dela é Susan. Super gentil, ela é nigeriana, super gentil, chegou lá, falou, né? E chamou ele, né? Ele olhou lá, pegou e disse: olha, isso aqui vai demorar, tá tendo um problema, um conflito lá, como se o seu cadastro já tivesse lá, tal, tal, que não vem alcance. E nós vamos conseguir resolver. Irmão, demorou assim a questão de meia hora. Foi pré-notado. Aí você diz: não, mas isso aí é simples, pronto, resolveu de um outro lado, mas você não entendeu a coisa aqui. Ele agendou para 4 dias depois. Entenda esse negócio, que Deus está no controle. Se fosse pela posta, era de 1 a 4 meses. Não se sabe a data exata para que eles mandam uma carta para ir lá para pegar digital, para fazer toda aquela situação do documento. Era de 1 a 4 meses. Geralmente demora aí 3 meses, 4 meses mesmo, não é um mês. É 3 meses, porque quando eu fiz o meu documento, demorou, era de 1 a 5 meses, demorou 5 meses para chegar. 5 meses. E aí, graças a Deus, eu estou com o meu. E aí,
era de 1 a 4 meses, eu não sei, mas para mim era 4 meses mesmo que tinha que ficar esperando, porque é muita pessoa. Mas aí ele conseguiu agendar para 4 dias, irmãos. 4 dias. 4 dias o documento, para fazer o documento. Chegou lá, irmãos, não teve dificuldade nenhuma. Não teve problema nenhum, fez o documento e pegou naquela mesma hora a retivulta, que se chama aqui, o que é um permisso provisório. E quando eu entrei no carro da minha irmã, que ela teve que ir, ela foi lá. Quando entrou no carro, eu cheguei, eu olhei para ele, eu falei o quê? Deus está no controle. Eu falei o quê, meu? Deus está no controle, Jesus está no controle. Tinha que ouvir, irmão. Tinha que ouvir. Então, defenda a tua fé até o final. Até o final. E reconheça o seu lugar, porque quem precisa mais somos nós. A Bíblia nos diz que os discípulos de Jesus ali, né, rogaram pelaquela mulher, e a resposta de Jesus foi: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Mas eles ali, né, pediram para Jesus dispensar, e aquela mulher veio clamando, mesmo ouvindo essas palavras. O fato de Jesus ter falado não significa que ele não significa que era um não. Não significa que ele não iria fazer nada. Ele só disse: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E ela disse: Jesus, Senhor, a minha filha está endemoniada, está moribunda. Tenha misericórdia. E a Bíblia nos diz que Jesus disse: olha, não é bom, não é bom. Jesus não disse que não ia fazer. Não é bom eu pegar os pães do filho e deitar-lhe aos cachorrinhos. E aquela mulher, sabendo o lugar dela, ela disse: Senhor, tá bom. Mas até os cachorrinhos comem da migalha, ou seja, até as migalhas que cair para mim serve. Jesus disse: ó, mulher, grande é a sua fé. Então entenda isso aqui. A resposta não de Jesus não foi para humilhar aquela mulher, mas para desenvolver e manifestar algo que já estava dentro dela. Talvez você não esteja entendendo, mas a solução que você quer esteja mais perto de você do que você imagina. Quando aquela mulher disse: até as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem, Jesus observou que dela manifestou uma fé que estava dentro. Jesus só queria isso, que ela manifestasse algo que já estava dentro. Então, muitas vezes, aquilo que você quer já está pronto. Mas muitas vezes você não entendeu nada, porque tanto não da vida. Senhor, não entendo porque tanto não na minha vida. É tanta coisa e eu não entendo. Deus, ele quer desenvolver o seu ministério, talvez algo que esteja dentro de você que você nem saiba o que é que você tem dentro de você, que é uma fé tamanha, só que precisa de gatilhos para ativar. E muitas vezes tem muita gente que fica esperando de fulano, esperando de ciclano, esperando do pregador tal, esperando de uma ação. Lembra daquele homem? Eu já vou terminar, irmão. A Bíblia nos diz que havia um homem ali por 38 anos, em João, capítulo de número 5, ali no tanque de Betesda, e aquele homem estava esperando o movimento das águas durante todo esse tempo, mas só que sempre vinha um lá na frente e se lançava, e a multidão estava esperando o movimento, e muitas vezes a gente quer seguir a multidão, e esse que é o problema, irmãos. Pelo fato de haver um movimento, e Deus não veio, Jesus não veio para quem quer, né, que se importa com o movimento. Tem muita gente se deixando levar por movimentos, por barulhos. Lembra lá em Apocalipse? Jesus disse o quê? Eis que estou à porta e bato. Mas ele não disse quem ouviu o batido da porta, não. Ele disse quem ouvir a minha voz. Aleluia. Quem ouvir a minha voz. E tem muita gente que está indo por causa de barulho. Ei, amadureça na fé. É duro falar, mas amadureça, irmãos. Deus, ele quer elevar o seu ministério. A sua oração não tem que ser uma oração vaga, uma oração vazia, ela tem que ser crescente cada vez mais, porque Deus, ele vai mostrar coisas, né, que é fora do nosso alcance. Deus, ele vai manifestar coisas que ele só dá a quem de fato não está atrás de movimentos, que não está atrás de barulho, mas quem de fato está ligado na resposta dele, porque ele sabe quem é as suas ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz. Aleluia. Irmãos, temos que ter cuidado.
Aquele homem poderia, né, ser curado, talvez ali, simplesmente pela sua fé, mas só que precisava ver alguma coisa. Jesus disse: quer ser curado? Ele disse: como, Senhor? Se vem um sempre que a água é agitada, vem um na minha frente, se lança no meu lugar. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E pela palavra que foi lançada, pelo aquilo que ele ouviu, e a fé vem do ouvir, ouvir a palavra de Deus, aquele homem se levantou, pegou a sua cama e foi para casa. Então, irmãos, nós temos que entender que muitas vezes o não de Deus não significa que Deus não vai fazer nada. Significa que ele vai superar as nossas expectativas. Aleluia. E aquela mulher insistiu, insistiu, insistiu. E a Bíblia nos diz que em certo tempo ele pensou consigo. E aqui eu quero trazer para mim e para a sua vida. Deus está agindo. Deus está movendo nesse exato momento em que você está ouvindo. Deus está trabalhando. Você não está entendendo nada, mas Deus está trabalhando. Tenha certeza, Deus está trabalhando nessa situação. Deus está trabalhando nessa causa, não da maneira que você quer, não da forma que você quer, mas ele está fazendo algo que vai superar as minhas expectativas, assim como Deus ele fez, né? Me deu muitos nãos para que o processo fosse mais rápido. Talvez o sim que você quer seja mais demorado do que o não que Deus ele está te dando hoje, porque muitas vezes o não que Deus ele está te dando vai te fazer chegar mais rápido num propósito do que você imagina. Aleluia. Deus ele me deu não para que em 4 dias o documento fosse resolvido. Porque se ele dissesse sim ali naquela posta, ai, irmãos, eu estaria esperando aí 4 meses. A gente estaria ansioso, toda hora olhando no celular. Será que agora vai? Então, irmãos, eu deixo essa palavra para a sua vida. Aquela mulher persistiu. E observe uma coisa, que a atenção não foi naquela mulher, porque nós temos o dever de persistir, de orar. Aqui não há privilégio para a viúva. Aqui não há atenção para a viúva, mas o que Jesus está nos chamando a atenção, que o nosso dever como servo é continuar clamando. Em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18, depois que o apóstolo Paulo fala a respeito das armaduras celestiais, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, ó, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, ou seja, persistir. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz: orai sem cessar, a persistência nos leva à resposta. Eu sei que Deus ele tem resposta, mas entenda uma coisa, respeite a resposta de Deus para a sua vida. Não questione a resposta de Deus, porque muitas vezes a gente, né, não recebe porque a gente somos ignorantes, irmãos. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós temos que saber pedir, saber como pedir, saber de fato o nosso lugar, que nós estamos na posição de servo, na posição de barro, né? E ele é o oleiro, ele que dá a resposta, ele que sabe da maneira de trabalhar, da maneira de moldar, da maneira de agir com o vaso. Então deixa ele trabalhar. Ele ouviu a sua oração, mas ele está trabalhando de uma forma que vai de contramão às suas expectativas, irmãos. Nós temos que obedecer a sua voz e estar respeitando sempre a sua decisão. Então, guarde essa palavra no seu coração, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. A Bíblia nos diz que ali a causa daquela viúva foi julgada. E Jesus disse: ouviu o que disse o injusto juiz? Não fará justiça ao seu servo que clama dia e noite. Então, irmãos, ele fará justiça. Ele fará justiça. Mateus capítulo de número 7. Pedi. Dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Então, irmãos,
Nós temos que bater, persistir em bater, e a porta vai se abrir. Persistir, né, em buscar e vai se encontrar. Então, irmãos, persista, persista, porque você tem um pai que sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Um filho, muitas vezes, né, pede coisas assim que a gente sabe vai quebrar a cara lá na frente. Se a gente, sendo mau pai, sabe, né, que tem situações que o nosso filho vai quebrar a cara, por isso nós dissemos não, quanto mais o nosso pai que está no céu, né? E se a gente sabe dar boas coisas ao nosso filho, né? Bons presentes, quanto mais ao vosso Pai que está no céu, ele vai dar. Ele vai dar o que você pede, mas de uma forma totalmente diferente. Então, respeite, respeite e persista. Essa foi a palavra que Deus ele colocou no meu coração nessa madrugada e eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém?